Olá, meus queridos, eu desejo a todos a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Motivo de muita alegria, muita satisfação, mais uma vez nós estarmos aqui para aprendermos um pouco mais da santa e bendita e preciosa Palavra de Deus, sobre escatologia bíblica. Hoje vamos tratar sobre o assunto dos selos, os 7 selos que serão quebrados no Apocalipse. Mas antes de mais nada, eu peço que vocês se inscrevam em nosso canal. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva o mais rápido possível para que sempre que tiver algumas novidades da palavra, nós possamos estar postando aqui para que vocês venham estar compartilhando conosco, né? Nós já falamos sobre as 70 semanas de Daniel. E aqui nós vamos discorrer hoje sobre um assunto que vai ser a última semana de Daniel. Quando nós vamos ver, queridos, a questão da igreja, só se fala até o capítulo 3. O capítulo 4, nós vemos ali a introdução no céu. Capítulo 5, nós vemos o livro selado. Isso fala de uma compra, de uma veracidade daquele que o comprou. Nós vamos ver em Apocalipse 5 que não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá que venceu. Cristo venceu como leão. Mas só que no versículo 6 do capítulo 5, ele olha e ele vê um cordeiro como tinha sido morto. Cristo, nas suas duas características, vence como leão, foi morto, sacrificado como cordeiro. E aí nós vamos ver agora em Apocalipse, capítulo 6, a abertura dos primeiros 6 selos. Nós vamos estar falando aqui. Nós vamos ver parte por parte, querido, para que nós venhamos entender a palavra do Senhor. Aqui, queridos, nós vamos analisar que pelo mundo rejeitar a cruz, rejeitar o cordeiro, só restaria julgamento. Só restaria julgamento. E nós vamos entender também, queridos, que aqui é um dos primeiros julgamentos em 3 partes, e cada um com um intervalo, né? Porque nós vamos falar sobre, aqui hoje, sobre 7 selos, depois 7 taças da ira de Deus, vamos falar também sobre as 7 trombetas, que cada uma será com intervalo. E nós vamos ver, queridos, ninguém que tenha rejeitado a Deus poderá sobreviver no dia da sua ira. Entenda isso. Ninguém que rejeitou a Deus poderá sobreviver no dia da sua ira. Aqui nós vamos falar, queridos, alguns intérpretes entendem que é um dos primeiros dos 3 anos e meio da grande tribulação. Outros entendem que é a parte final, né, dos 3 anos e meio. Nós não somos dispensacionalistas, nós somos pré-tribulacionistas, acreditamos que a igreja, a noiva do Cordeiro, não passará a experimentar a ira do Cordeiro. Ainda que se nós formos ver Mateus 24, nós estamos vivendo aqui os princípios das dores. Vai Mateus 24, né, até o versículo 13, nós vamos ver ali que vamos falar sobre peste, nós vamos ver violência, nós vamos ver fome, epidemias, e tudo isso nós já estamos vivenciando, que se chama o princípio das dores. Mas a igreja não experimentar o dia da ira do Cordeiro. Amém? Então vamos aqui começar a destacar nesta mensagem. Apocalipse capítulo 6, eu quero que vocês entendam, então eu vou ler parte por parte. Vejamos então. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, e olhei, e eu vi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. Ou seja, vem e vê, ou seja, vem passar a experimentar esses acontecimentos. Vem e vê, né? Vem e vê. Olha só agora, verso 2. E olhei, eis que um cavalo branco,
E o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Esse cavalo branco, queridos, alguns entendem que é o Cristo, mas eu vejo que Cristo é o do cavalo do capítulo 19. Vamos ver algumas características aqui que vai nos provar que esse cavalo branco não é Cristo. Mas para isso, queridos, eu preciso entender que o Apocalipse trabalha muito com simbologia. Eu estou querendo dizer que no céu, tá, tem cavalos, que tem cavalos lá. Não, são algo para nós entendermos. Porque quando falamos sobre cavalo, estou falando de batalha, né? Estou falando de conquista, de uma força, né? Então, o cavalo branco, mas sai com o quê? Sai com arco. Arco é o quê? Arco é elemento de guerra, né? Mas ele sai também com o quê? Com uma coroa, tá? E o que entendemos sobre coroa? Coroa fala de domínio e fala de autoridade e fala de domínio. E veja também, queridos, que foi-lhe dada uma coroa e saiu vitorioso para vencer, mas não fala que venceu. Ou seja, aqui uma figura do anticristo. Ele vai sair com domínio, ele vai sair com autoridade, vai sair para vencer, mas não diz que ele venceu. Quem venceu, que a Bíblia diz, foi o Cordeiro. Veja, Deus permitirá domínio do anticristo, conquistar nações, pessoas, né? Vejamos aqui, queridos, que ele saiu como vitorioso, como conquistador para vencer. Mas veja aqui que já tinha um arco. Então Cristo, ele não é mencionado com arco. Ele não veio fazer guerra. Cristo veio trazer a paz. Tá? Vejamos então, aqui é uma ilustração de ele querer imitar o Cristo. Veja que ele já tinha um arco. O arco ele já tinha. O arco fala de guerra. Mas aqui foi lhe dado agora coroa, domínio, para ele conquistar. E veja, queridos, que quando nós vemos aqui, como falando sobre guerra, aqui vai começar a dizer agora, e havendo aberto o segundo selo, ouviu o segundo animal dizendo, vem ver novamente, para comprovar, né, a veracidade. Vejamos então, quando nós vamos entender na palavra do Senhor, Cristo, lá em João 5:22, olha só, queridos. E o que é importante nós destacarmos, queridos, como que nós vamos entender que aqui não é o Cristo, desse cavalo branco? Porque versículo 1 fala que é o que? É ele que abre os selos. É o Cordeiro que abre os selos. Aqui vai falar sobre os 4 cavaleiros. Como já disse, são tudo simbologias para nós entendermos. É ele que abre os selos. Nós vamos ver lá em João 5:22. Olha o que o Senhor Jesus disse, lá em João 5:22. E também ao Pai ninguém julga, mas deu ao Filho todo juízo. Ou seja, foi entregue na mão de Cristo. Lá em 1 Tessalonicenses também 1:9, vai falar que Cristo nos livra, a igreja, da ira futura. E nós vamos ver também lá em Romanos 5:9, olha o que vai dizer também o apóstolo Paulo, né, dizendo, Romanos 5:9. Olha só, a igreja não foi destinada para a ira, queridos. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo sangue, seremos salvos por ele. Salvos da ira. A igreja não pode experimentar a ira do Senhor, queridos. E nós vamos ver que dentro desses 4 cavaleiros aqui, vai falar sobre guerra entre pessoas, né? Vai falar sobre guerra, vai falar sobre, já vamos destacar sobre fome, epidemia e mortes, né? Então vamos aqui seguir Apocalipse capítulo 6, verso 2. E saiu
E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: vem ver. E saiu outro cavalo vermelho. Olha só. E o que estava assentado sobre ele foi-lhe dado que tirasse a paz da terra e matasse uns aos outros, e foi-lhe dada uma espada. Veja que aqui foi-lhe dada uma espada para matar uns aos outros. Vejamos então, vermelho é uma figura de quê? Falamos sobre mortes, tá? Falando sobre mortes. O vermelho é símbolo de morte, porque aqui vamos dizer matar uns aos outros, né? A espada, quando menciona-se sobre o Senhor Jesus Cristo, quando fala de espada do Senhor, a espada de dois gumes, não somente uma espada, né? E aqui nós vamos ver, queridos, então, o segundo selo vai nos falar sobre morte, tirar a paz. Porque a pessoa sem paz automaticamente vai matar uns aos outros. Vamos partir agora para o versículo 5, o terceiro selo. E havendo o terceiro selo aberto, ouvi o terceiro animal dizendo: vem ver novamente, repetindo a mesma cena. E eis que olhei um cavalo preto, e o que estava sentado sobre ele tinha uma balança na mão. Prestai atenção nisso aqui. Tinha uma balança na mão. Olha só agora. Esse é o terceiro selo. E ouvi uma voz no meio dos quatro animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro. E não danifiques o azeite e o vinho. Aqui nós vamos entender, queridos, algo assim. Porque geralmente, quando havendo a guerra, havendo muita morte, havendo muita matança, muitas coisas vão ser afetadas. Muitas coisas serão afetadas. Então, sempre pós uma guerra é seguida de fome. Nós vamos entender isso aqui, queridos. Na época do Império Romano, na antiguidade na Romana, um denário equivale-se a um dia de serviço. Prestai atenção. Um dia de serviço. Nós vamos ver lá em Mateus 20. Tá? Um denário equivale a um dia de serviço. E aí nós vamos ver, entender também que uma medida, né, como nós vamos ver aqui, uma medida de o quê? Uma medida de trigo, ou 1 quilo de trigo. A palavra quilo no grego é shoinix, 1 quilo. Ou seja, uma medida de trigo por 1 denário. E 3 medidas de cevada por 1 denário. Ou seja, a cevada ela é bem mais inferior do que o trigo. Naquela época, na Roma, antiguidade, uma pessoa com um dia, ela comprava 1 quilo de trigo, ela comprava suficiente para viver, e 3 medidas de cevada. Isso subentende o quê? Que a pessoa vai trabalhar o dia inteiro para comprar uma medida de trigo, 1 quilo de trigo, ou 3 medidas de cevada. Ou seja, aqui vai ter um afetamento na economia. Porque o que a pessoa fazer vai ser somente o quê? Para ela sobreviver. Deixa eu resumir isso aqui. O que ela fazer, na grande tribulação, vai ser somente para ela comer. Só vai dar para ele comer. Por quê? Você trabalha o dia inteiro para comprar 1 quilo de trigo, 3 medidas de cevada. E aí nós vamos entender, queridos, que aqui não é para ser afetado o quê? E não danifiques, como nós vamos aqui, o azeite e o vinho, ou seja, a videira e a oliveira. Esses são algumas árvores que sobrevivem à seca. Aqui nós vamos que não será muito afetado. E aqueles que têm mais recursos, queridos, cada vez vai querer mais. Os ricos explorar os pobres, e os pobres
vai ter que comprar alguma coisa se ele quiser. Vão ser explorados. Tá? E aí nós vamos entender, queridos, como falamos sobre preto, sempre é uma figura de morte. Lá em Lamentação 4, olha só para vocês entenderem. Lamentação de Jeremias, capítulo 4, olha só, 4, 9. Os mortos à espada, mais ditosos são do que os mortos pela fome, porque esses se esgotam como ultrapassados por falta de frutos no campo. É uma figura daquilo que acontecerá na grande tribulação. Veja agora, queridos, o 5:10, Lamentação 5:10. Nossa pele se escureceu como um forno por causa da fome. Então, o preto sempre é uma figura de fome. Tá? O azeite é comercial, não afeta com a seca. Tá? E aí nós vamos entender, queridos, aqui na passagem da palavra do Senhor, nós vamos entender aqui agora o versículo 7. Tá? O versículo 7. E havendo aberto, aqui agora já é o quarto selo. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem ver, a mesma coisa que fala nos outros animais. Agora muda-se o cenário. O cenário que estava indo aqui agora, a terra. Olha o que vai acontecer. Eu olhei, e eis que um cavalo que amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por sobrenome Morte, e o inferno seguia, e foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra à espada. Entenda isso aqui, queridos. Aqui nesse quarto selo, o cenário já muda da terra para o céu. Já muda o cenário. Já sai da esfera terrena para a esfera terrestre. Celeste. Olha só. Para matar a espada, né? E com fome, 3 elementos: espada, fome e peste. E com a esfera da terra, né? 4 serão afetados. Mas veja aqui, agora nós vamos ver na abertura do 5º selo. Como já dissemos, o cenário muda da terra para o céu. Após todos esses acontecimentos aqui, chegado-se no 4º selo, que nós vamos entender, queridos, e o importante nós destacarmos aqui, para matar a quarta parte da terra. Ou seja, Deus aqui, ele vai colocar um limite. Deus, ele vai limitar os seus juízos. Ele vai limitar. Por quê? É para matar somente a quarta parte. Mas por que Deus aqui está limitando os seus juízos? Para aqueles outros venham se arrepender. Deus estará aqui dando uma oportunidade para os outros ir se arrependendo, né? Porque o nosso Deus, ele é um Deus de juízo e misericórdia. Nós vamos entender aqui, né? Agora, olha só o verso 9. E havendo aberto o 5º selo, já não se refere mais a cavalo, o cenário já muda para o celestial. Viu debaixo do altar almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Veja só, queridos. Alguém diz que não vai ter a palavra do Senhor da grande tribulação, que vai perder a inspiração. De maneira nenhuma, queridos. Veja aqui que eles foram mortos por amor da palavra de Deus. Então a palavra terá a sua plena inspiração na grande tribulação. E o testemunho que deram, o mesmo que aconteceu com João. João, companheiro na aflição e no reino,
Ele estava em Pátimo por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus. Então, queridos, Deus dará uma oportunidade de se salvarem ainda para aqueles que tiverem amor à palavra e deram o seu testemunho. E aí nós vamos entender aqui, queridos, que eles clamavam. Veja, essas almas estão debaixo do altar. Ou seja, lá em Êxodo 29, 12, vocês vão ver. Tá bom? Levítico 4, 7, vocês vão ver que o sangue no Antigo Testamento era colocado nas 4 pontas e a base do altar, onde Deus via o sangue e aceitava ali aquele sacrifício. Aqui essas testemunhas estão debaixo do altar de Deus. Estão onde? No paraíso. Veja que estão no paraíso, mas estão plenamente conscientes. Porque aquele que morre em Cristo Jesus, para onde vai a sua alma hoje, queridos? Vai para o paraíso, consciente. E aqueles que morrem sem Deus, sem Cristo, sem salvação, vão para onde? Vão para o Hades, conscientemente também. Como nós vamos entender isso? Lá na passagem bíblica, que não é uma parábola, lá em Lucas 16, não é uma parábola, que Jesus geralmente não citava nome nas parábolas. Lucas 16, o Senhor dá um exemplo, uma ilustração de um homem. Olha só, Lucas 16, 27. Aquele homem que morreu e foi para o Hades, lugar de tormento. Olha o que ele diz: rogo-te, pois, ó Pai, que mandes a casa de meu pai. Olha, pois tenho 5 irmãos. Ele lembrou que tinha 5 irmãos. Mesmo lá no inferno, ele lembrou que tinha 5 irmãos. E mesmo lá no inferno, ele sentiu o desejo de pregar. Muitos vão sentir o desejo de falar de Deus e pregar no inferno, mas vai ser à tarde demais. Para que não venha, né? Para que lhe dê o testemunho, para que eles também não venham para ele lugar de tormento. E disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouça eles. Ou seja, eles têm Moisés, o Pentateuco e os profetas. Eles têm a palavra do Senhor. Se a palavra não fazer, queridos, efeito em mim e você, não vai ser um milagre, não vai ser um morto ressuscitando que vai fazer que eu aceite a fé e a salvação. Se fosse assim, quando Lázaro tivesse sido ressuscitado, muitos iam aceitar ele, muitos iam se render aos pés de Cristo. Mas quando Jesus ressuscitou Lázaro, o que aconteceu? Quiseram matar ele. Não somente ele, mas Lázaro também. Então, se a palavra não fizer e o Espírito Santo não fizer, querido, não vai ser um milagre que vai fazer, não vai ser um milagre que vai convencer uma pessoa. Veja que eles estão lá, debaixo do altar, no lugar dos santos, daqueles que morreram na grande tribulação, vão ficar lá. Mas olha a mensagem que ele diz: e clamava com a voz de: até quando, ó Deus, verdadeiro e santo dominador, não vingas e julga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? É uma pergunta. Queridos, aqui eles não estão pedindo para fazer julgança com as suas próprias mãos, consigo mesmo. Mas eles estão pedindo para que a justiça venha de Deus, queridos. Porque a justiça humana não prevalece. É a justiça de Deus que prevalece. Eles fazem aqui um pedido, queridos. Mas o Senhor não traz ainda aqui uma resposta que eles queriam. Mas o Senhor dá uma mensagem aqui encorajadora para eles. Olha o que o Senhor diz. Depois que eles fazem aqueles oração. Porque a palavra vingador está associada a redentor também. Está apropriada a um parente mais próximo. Cristo foi o nosso redentor. Amém? Então nós vemos aqui que e a cada um foi dada vestes brancas, que fala de santidade, justiça, né? E pediu para que repousasse ainda um pouco de tempo, até que completasse o número de seus conselhos a seus irmãos, que havia de ser mortos como eles foram. Ou seja, aqui eles fazem um pedido, queridos. Às vezes queremos algo, a justiça de Deus imediato, queridos. Mas não é no meu tempo, não é na minha hora. É no cronograma de Deus.
é no cronograma de Deus. Eles tinham que esperar ainda alguns ser mortos até completar o número de mortos. Mas por que Deus está fazendo isso? Ele está fazendo isso porque Deus estava permitindo isso. Assim como existe hoje o tempo dos gentios, existiu o tempo dos gentios, existirá o tempo daqueles martírios da grande tribulação que vão ter que esperar o seu tempo. Esperar completar o restante de mortos como eles foram. Mas aqui, por que o Senhor permite isso? Porque Deus queria dar oportunidade para aqueles que estavam ali ainda se arrepender, confessar, né? Deus estava dando oportunidade. Olha o que diz o Salmo 89. Porque o nosso Deus, queridos, é um Deus de justiça e juízo, mas do teu trono, mas a misericórdia e a verdade estão diante do teu rosto. Salmo 89, 14. Justiça e juízo são a base do teu trono. E a misericórdia e a verdade vão diante do seu rosto. Ou seja, antes do Senhor, queridos, usar a justiça, o juízo, primeiro ele usa a misericórdia. Deus primeiro ali estava usando a misericórdia, depois o juízo, a justiça. Primeiro, Deus usou Noé para pregar a palavra, pregoeiro da justiça. Depois, ele usa o seu juízo. Né? Então aqui é dado uns vestes brancos para eles aguardar, completar o número de que foram mortos como eles foram. Né? Porque aqui é dado uma mensagem de encorajamento para eles perseverar, para eles ter confiança, perseverança, aguardar mais um pouco. Vamos ver lá em Marcos 13. Olha o que diz aqui. Marcos 13, olha o que diz. E serei aborrecido por todos por amor do meu nome, mas quem perseverar até o fim será salvo. Ou seja, eles deveriam ainda perseverarem ali. Lá em Mateus 24, 13, repete a mesma coisa. Né? Eles deveriam perseverar. Aqui nós vamos ver agora sobre o versículo 12, a abertura do sexto selo, já vai partir para os astros, as regiões celestiais também, a atmosfera, né? Vamos ver aqui. E havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que havia um grande tremor de terra. O sol se tornou-se negro, como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. Prestai atenção nisso aqui, queridos. Veja que vai ter muitas guerras, muita matança, muitas mortes. Pedro também disse isso lá em Atos 2:20. Né? Lá em Atos 2:20, essa profecia, Pedro é dito isso. Veja aqui o versículo 12, que a lua se tornou como sangue. Não está dizendo que a lua vai virar sangue. Tornou como sangue, ou seja, devido a muitas guerras, muitas poeiras que vai subir, provavelmente vai ficar como sangue. Né? E a Bíblia está dizendo que como sangue, não está dizendo que é sangue. Né? Essa é a abertura do sexto selo. Também vai partir para os astros agora. E as estrelas, verso 13. E as estrelas do céu cairão sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos, abalada por um vento forte. As figueiras, que geralmente no inverno, né, elas aparecem no inverno, não tem folha, geralmente abalada pelo vento, é lançada. Aqui está comparando como isso. Né? E nós vamos ver que essa mesma profecia aqui, Marcos recitou. Marcos 13, o verso 13, ele fala sobre isso. Olha o que ele vai dizer. O Evangelho do Senhor Jesus, escrito por Marcos 13. Né? Olha o que ele vai dizer. 24. Ora, naqueles dias daquela aflição, o sol se escurecerá e a lua não dará a sua luz. E as estrelas cairão do céu, e as forças que estão no céu serão abaladas. Né? Então Marcos fala sobre essa profecia. E aí nós vamos entender agora, queridos, nesse mesmo evento, olha o que vai acontecer. E o céu
se retirou-se como livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. Porque o céu, queridos, é comparado como livro. Tá? Lá em Isaías 34, nós vamos ver Isaías 34, olha o que diz. Isaías 34, 4. E todo o seu exército do céu se gastará, tá bom? Por que se gastará? Nós vamos entender. Ou consumirá, essa expressão gastará, consumirá. Os céus se enrolarão como livro e todo o exército cai a folha da vide. Cairão como cai a folha da vide e como cai o figo da figueira. Porque o céu se consumirá, queridos. Esse céu aqui que estamos vendo. Marcos 13, 31, ele traz essa expressão. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. O que o Senhor está dizendo ali é o seguinte: vai passar o céu, vai passar a terra, vai ser consumido, mas a minha palavra não hão de passar, não hão de ser consumida, né? E aí nós vamos ver o céu se enrolando. Olha o que vai acontecer, queridos, para vocês entenderem. Porque todos nós sabemos que, como já vimos, aquelas almas estão debaixo do altar, paraíso de Deus. Vejamos então. Paulo diz que foi arrebatado ao terceiro céu, onde está o paraíso. Vejamos então. À medida que o céu se enrola, como um pergaminho, olha o que acontece. E os reis da terra, 7 características de pessoas. Olha só. Primeiro, e os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre. Grave bem esses 7 aqui. 7 características daqueles que viverão na grande tribulação. Primeiro, e os reis da terra. Segundo, e os grandes. Terceiro, e os ricos. Quarto, e os tribunos. Quinto, os poderosos. Sexto, e todo servo. Sétimo, e todo livre. O que eles vão fazer aqui? Eles vão se esconder nas cavernas e nas rochas das montanhas. Queridos, como eu disse, aqueles que não buscam Deus, se eu não buscar a Deus hoje, aqueles que não se aproximam hoje de Cristo, de Deus, um dia vão se esconder dele. Mas agora eu te pergunto, cabe uma pergunta aqui. Alguém pode se esconder de Deus? Como se esconder do Todo-Poderoso? Salmo 139, você vai ver, se subir ao céu, Deus está. Descer ao céu, Ele está ali também. Nos mares, Ele também está. Não tem como. Então aqui eu vejo um sacrifício inútil. E veja, entenda isso aqui. À medida que o céu, sai-se o céu. Sai, o céu é enrolado. Veja que aqui eles vão o quê? Eles vão fazer um clamor inútil. Eles vão fazer... Dizia os montes, vão clamar os montes aos rochedos. Cai sobre nós e escondei o rosto daquele que está sentado sobre o trono e a ira do Cordeiro. Veja que a ira do Cordeiro derramada sobre a grande tribulação, aqueles que ficarem. Veja aqui que eles fazem um clamor às pedras, não aos montes, um clamor inútil. E também se esconde inútil. Né? Vamos falar lá no Salmo 78, fala sobre a ira. Salmo 78, olha o que diz. Salmo 78, 49 e os 50 diz assim: e atirou para o meio deles, os quais mensageiros de males. O ardor da sua ira, furor, indignação e angústia. 50. E abriu o caminho à sua ira, e não poupou a alma deles. E nem a vida deles a pestilência. Vejamos aqui, se refere àquilo que aconteceu no Egito, mas também fala sobre a ira futura de Deus. Como Apocalipse vai falar muito sobre a ira de Deus. Apocalipse 15, 7, sobre os que estão na terra. Romanos 5, 9. Romanos 1, 18. A ira de Deus também está atuando no presente momento. 1 Tessalonicenses 1, 9. Tudo vai falar sobre a ira de Deus.
Então veja aqui, queridos, olha o que eles falam. Porque é vindo o grande dia, verso 17, o grande dia da sua ira. E eles fazem uma pergunta. E quem poderá subsistir? É uma pergunta. E olha que aqui apenas começou o derramar da ira de Deus. Como já dissemos, os 4 cavaleiros está em Zacarias 6 também. Zacarias 1, mas ali se refere ao julgamento somente à Babilônia. Ali se refere também a mensageiros. Mas o que me chama a atenção, que nós vamos falar sobre o 7º selo, quando nós for falar sobre as 7 trombetas. Porque o 7º selo, a abertura do 7º selo, inicia-se as 7 trombetas, cada uma com 3 sequências de julgamento. Vejamos então, queridos, aqui fala de os 4 cavaleiros, né? Como já dissemos, branco, vermelho, preto e amarelo. Branco, falsa paz do anticristo. Cavalo vermelho, mortes, guerra, pestilência. Cavalo preto, fome. Amarelo, morte. E veja que fala de inferno. Depois vai falar lá pela espada, pela peste, pela fome e os animais selvagens. E aí nós vamos entender também, queridos, que nós vamos recitar depois no capítulo 7, os israelitas que serão salvos de perigos iminentes. Veja que vai vir um controle de Deus, para que nem o vento soprasse sobre a terra e o mar, e contra árvore alguma, até que houvesse selado, até que colocasse um selo em alguns que foi sendo salvo ali. Ou seja, isso seria uma proteção do Senhor, Deus no controle da natureza, de todas as coisas, porque Deus sempre tem um controle. E aqui o Senhor estará dando uma oportunidade de colocar um selo, né? Aqueles que tiver o selo de Deus será protegido, será guardado, não vai ser afetado ali aonde ele estiver. Isso mostra que Deus, ele tem um controle. Por mais que a ira será derramada, por mais que a fome será limitada, será por medida. Deus terá o controle da situação. Por mais que Deus vai permitir, queridos, ele terá o controle plenamente de toda aquela situação. Amém, queridos? Que Deus abençoe a sua vida. Eu peço que vocês compartilhem, queridos, essa live o máximo que vocês puderem. Tá bom? O máximo que vocês puderem aqui. Na nossa simplicidade, nós vamos estar semeando gratuitamente para que você e eu possamos aprender a palavra do Senhor, respeitando as linhas teológicas diferentes que alguns aplicam. Como costumo dizer, somos a linha dispensacionalista e pré-tribulacionista e pré-milanista. Porque eu acredito plenamente que a igreja não experimentará a ira divina, mas sim estará nas mansões celestiais. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor.